pessoal, estamos hoje na parte 10 do estudo do nosso livro Nosso Lar. E nessa parte nós vamos falar sobre as comunicações da colônia. Lísias volta lá do campo da música e encontra André, a quem ele chama para ver o luar daqueles sítios. E André descreve um ambiente magnífico e muito calmante, a que Lísias atribui aos pensamentos das pessoas da colônia que fizeram o voto de sempre estar com pensamentos elevados, e aquilo, segundo ele, valia como uma verdadeira prece. E a gente não vigia os nossos pensamentos, né? Fica sempre aí viajando e geralmente é pensando coisa ruim. A gente precisa criar esse hábito de sempre estar com os pensamentos mais elevados para que o ambiente ao nosso redor também melhore. Mas eles entram e Lísias liga um aparelho que André descreve como algo parecido com o radiodifusor, mas que tinha uma tela. E ele vai chamá-la de televisão. Lembrando que este livro é de 1944, na época que ainda estava ali por surgir os televisores. E ele fala que nessa tela serão transmitidos as mensagens e também as músicas ali da colônia. André questiona se não poderiam ser trazidas notícias da terra. É quando Lísias lhe conta que há 200 anos antes, o nosso lar estava sendo inundado por notícias da terra. O governador de então era muito tolerante, o que ele chama a atenção para que, às vezes, ser muito tolerante pode fazer com que as pessoas acabem aí botando as manguinhas de fora, né? Como a gente diz, é sempre preciso dar limites às crianças espirituais que somos. E ele permitia que essas notícias viessem, mas isso causava comoções muito importantes naqueles espíritos que já estavam desencarnados. E isso é importante para a gente lembrar, porque muitas vezes a gente pede para aquele parente desencarnado, principalmente a mãe, né? Coitada das mães, que nos ajudem quando elas estiverem do lado de lá, que quando a gente tem um problema, lembra lá desse parente falecido. Só que a gente esquece que nem sempre ele tem condições de nos ajudar. E às vezes ele até teria essas condições, mas nós não temos o merecimento, ou ainda nós necessitamos passar por aquela prova porque ela vai nos fazer crescer. É que nem a gente leva lá a criança para fazer prova na escola. Ninguém pode fazer a prova por ela. Ela precisa estudar, se esforçar e responder corretamente as questões, e assim é na nossa vida. E a gente muitas vezes fica solicitando aos parentes desencarnados que nos auxiliem, e eles só ficam perturbados do lado de lá, porque eles conseguem sentir, ouvir os nossos apelos, mas não tem como nos ajudar. E é importante então que, se a gente for fazer as nossas preces, e a gente deve fazer e sempre pedir ajuda, que nós façamos para a espiritualidade superior em geral, para Jesus, para Deus, não voltado especificamente para uma pessoa, chamando aquela pessoa, porque isso pode acabar desequilibrando esse nosso ente querido do lado de lá. Mas voltando aqui para o nosso lar, é por conta disso que acabaram proibindo esse tipo de comunicação lá em nosso lar, para que eles pudessem realmente se prestarem ao que eles necessitam agora, que são as notícias do plano superior, as notícias ali do próprio meio onde eles vivem em relação ao trabalho, para que eles pudessem se elevar. E no próximo capítulo, eles também falam sobre o apelo da colônia Moradia. Era uma colônia que se encontrava mais diretamente relacionada às zonas inferiores. E ali se falava muito das hordas que estavam vindo da Ásia em direção à Europa. Vários espíritos das trevas estavam se organizando energeticamente e influenciando a Terra para que grandes males adviessem. Lembrando que essa história aqui se passa em agosto de 1939, véspera da Segunda Guerra. E estavam então se organizando essas hordas no plano espiritual, e as colônias estavam tentando auxiliar e solicitando que
espíritos viessem a auxiliá-los de outras colônias. Por isso chegava o apelo a Nosso Lar, e que haveria todo tipo de trabalho relacionado à defesa. Inclusive ele fala que muitos espíritos amigos estavam tentando atingir os governantes das nações para que eles não fizessem ali a guerra, para que eles se sensibilizassem, mas não estavam encontrando abertura. Trazendo para o nosso dia a dia, quantas vezes a gente pede aí ajuda da espiritualidade, mas nós não damos abertura para que ela chegue até nós. Nós estamos irritados ou estamos com medo, e nenhum desses sentimentos que são de uma vibração inferior conseguem abrir espaço, sintonia para que os nossos amigos nos alcancem. Então, quando a gente fizer as nossas preces, que seja com fé, com confiança, para que a nossa vibração suba e os amigos espirituais possam chegar até nós. Infelizmente, Lísias deixa até cair uma lágrima, e ele fala que havia tido uma reunião em Nosso Lar e que avisava que realmente o conflito já era iminente, porque as nações haviam como que se fartado em um grande banquete de orgulho, de vaidade, e agora precisavam expelir aqueles males, e seria por meio da guerra. É muito triste a gente pensar nisso, especialmente porque nós sabemos o que aconteceu nessa época aí de 39 até 45 por aí. Nós tivemos grandes karmas aí criados para a humanidade, que nós vamos demorar ainda muitos séculos para conseguir nos safarmos disso daí. Não pensem vocês que o karma é de determinado país, não, porque nós somos uma comunidade terrestre como um todo. É claro que cada um tem os seus agravantes, os seus atenuantes, e aqueles que foram mais diretamente responsáveis por qualquer coisa, eles serão mais punidos. Mas todos nós, de alguma forma, já participamos de alguma guerra, de algum conflito, e mesmo que não seja entre nações, muitas vezes a gente faz a guerra no trabalho, a gente faz a guerra no nosso lar, e a gente faz a guerra até contra a gente mesmo, quando se sabota, quando se prejudica física, emocionalmente, espiritualmente. É importante que a gente volte lá para o início desse vídeo e aprenda a vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos realmente realizar a paz dentro de nós e, consequentemente, ao redor. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui o que você achou e compartilha com aquelas pessoas que você sabe que gostam do conteúdo espírita. Esse é um estudo do livro Nosso Lar, mas nós temos outras playlists aí falando de diversas coisas, de mediunidade, né, incorporando, e na loucura ou sanidade sobre os transtornos psiquiátricos. E siga também lá na rede de vídeos curtos, nas duas, @Sentindo Espiritismo. Eu vejo vocês semana que vem.